Fala galera, beleza? Então, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Saudade de vocês. Resolvi gravar alguns vídeos aqui pra vocês, falando sobre alguns temas, alguns assuntos que eu acho que pode talvez ajudar aí no término do ano. Vamos lá. O primeiro tema vai ser transporte. Para a gente falar um pouquinho sobre transporte, é importante a gente concluir já o seguinte, né? O Brasil ele usa predominantemente o transporte rodoviário para transportar carga e pessoas no país. Agora, quando isso começou, por que isso começou e isso é bom ou ruim? Na verdade, para a gente entender quando isso começou, a gente precisa voltar lá na industrialização do Brasil e falar sobre o JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele quando chega ao poder em meados da década de 50 e fica como presidente do Brasil até 1960, quando ele inaugura Brasília, e isso é uma informação importante, Juscelino tem a intenção de fazer o país crescer economicamente, né? 50 anos em 5 era o lema do governo dele. E para isso ele desenvolveu um plano de metas, né, onde havia necessidade de investimento em diversos setores, inclusive no setor de transporte. Para tornar a industrialização do Brasil, a indústria do Brasil um pouco mais robusta, o JK resolve atrair algumas indústrias multinacionais, indústrias estrangeiras, que tinham sede fora do país, fora do Brasil, mas que atuam em diversos países do mundo, por isso multinacionais. E as multinacionais que se ofereceram e vieram para cá, atraídos pelo que Juscelino Kubitschek oferecia, eram justamente as ligadas ao automobilismo, né? Eram as montadoras de automóveis, né? Só para citar alguns exemplos: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, né? Todas elas estrangeiras, alemã como a Volkswagen, italiana como a Fiat, inglesa como a Ford e americana como a Chevrolet. Enfim, então essas empresas vieram para cá confiando no compromisso que JK e o seu governo estavam assumindo naquele momento. E que compromisso era esse? Investir maciçamente nesse modelo de transporte que era o rodoviário. Então, estradas foram construídas por todo o país, inclusive, como eu falei lá no início, Brasília, né? Brasília fica no centro do Brasil. E se você parar para observar o mapa de transportes do Brasil, você vai ver que o que liga todas as regiões a Brasília são estradas, e não ferrovias ou hidrovias. Então, nesse momento, ali, em meados do século passado, né, na década de 50 do século passado, o Brasil adota a rodovia como principal forma de transportar cargas, principalmente, e também pessoas, né? Resultado disso é que hoje a gente transporta mais de 60% da nossa carga pelas rodovias e 90% das nossas pessoas viajam pelo país também de ônibus ou carro. O Brasil não tinha ferrovias? Claro que tinha. O Brasil tinha ferrovias, principalmente lá desde de quando o Brasil era predominantemente um agroexportador. Ou seja, as nossas ferrovias elas vinham do interior até os portos para escoar a nossa produção agrícola. Só que essas nossas ferrovias elas não se integram nacionalmente falando, né? Então uma ferrovia do Sul ela não está integrada à ferrovia do Nordeste, por exemplo, né? Uma vez que as bitolas são diferentes. O que é a bitola? É a largura do trilho. Ou seja, o trem que anda no Sul não anda no Nordeste. Então é bem diferente, por exemplo, de outras áreas do mundo que tem o mesmo tamanho do Brasil, ou seja, um tamanho continental. O Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, a Europa, a China, a Rússia, são lugares que se locomovem e que transportam carga principalmente e também pessoas pelas ferrovias, que, se comparado às rodovias, é um tipo de transporte muito mais eficiente. Eficiente no sentido do custo, né? Muito mais economicamente interessante você transportar carga, por exemplo, num trem ou num navio, uma vez que você consegue transportar mais, gastando menos combustível e de forma mais segura, né? Uma vez que tem menos assaltos, uma vez que tem menos acidentes, né? Nas estradas a manutenção é muito cara, a relação entre combustível e carga carregada é muito ruim. Então isso torna esse tipo de transporte, a rodovia, menos interessante para áreas tão grandes. Então não quer dizer que o transporte rodoviário seja ruim, né? Ele é bom, só que ele é bom para determinadas coisas. Por exemplo, andar dentro da cidade. Ele é super flexível, né? O transporte rodoviário, ele, além de escolher a rota que ele quiser, não é como o trem que tem que sempre andar sobre o trilho, ele traz uma mercadoria na porta do seu comprador. Agora, né, o que é mais inteligente para se fazer é integrar esses transportes,
né? Fazer com que o rodoviário ande exatamente onde ele é necessário e útil, o ferroviário e o hidroviário idem, né? Nesse sentido, qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é que JK, desde então, e toda a falta de investimento depois desse período em outros tipos de transporte, acabaram fazendo com que o Brasil se tornasse refém do transporte rodoviário, ou seja, o transporte rodoviário, né, não integrado a outras modalidades de transporte, faz com que o Brasil tenha um alto custo na hora de transportar mercadorias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que é bem interessante, que fala sobre o transporte, como ele é um gargalo para o nosso desenvolvimento econômico, para o nosso crescimento econômico. Se você não entende o que é a palavra gargalo, o sentido dela aqui nisso que eu acabei de falar é como é que o transporte é uma dificuldade, um dificultador na hora da gente tentar crescer economicamente, né? Essa metáfora aí usa o gargalo da garrafa, que é o lugar por onde a água passa com mais dificuldade na garrafa. Espero que eu tenha sido útil, que enfim isso torne a sua vida um pouco mais fácil. Abração, e eu volto a gravar um outro vídeo logo logo. Abraço, até mais.